Vamos aproveitar então esse gancho para a gente falar aí das candidaturas, né, sobre a corrida eleitoral. É isso, né? Claro que ele, como petista, ele falou que vai ganhar no primeiro turno, embora eu acho que seja algo bastante. É emocionado, mas é fora, me parece, fora aí da realidade, né? Como, inclusive, reforçando aqui, a gente vem falando sobre isso nos últimos meses por conta dos resultados, aí, das projeções de campanha, né? De voto, melhor dizendo, especificamente, que segue aí no processo de empate, né? Os empates aí de projeções de voto. Bom, e aí o presidente Lula, então, ele lança a sua campanha pela sétima vez, né? Ele foi 7 vezes candidato à presidência da República. Se eleito, vai para o seu quarto mandato. O lançamento da campanha foi lá no Estádio Municipal 1º de Maio, que é o berço político mesmo, né? Do presidente Lula. O Lula começa como sindicalista nas greves no final dos anos 70, ali no momento final da ditadura civil e militar, e então ele inicia sua vida pública, sua vida política como sindicalista, justamente nesse lugar, e aí ele faz, então, o lançamento da campanha à reeleição, para essa reeleição, nesse mesmo lugar. Ele, enfim, já começou, inclusive, falando, teve aí até uma, digamos, pseudo-polêmica, né? Não necessariamente polêmica, sobre ele poder usar ou não o chapéu na foto que vai estar na urna, e ele pôde, porque, segundo o TSE, se trata, digamos, de uma identidade visual, algo que está relacionado, não tem problema algum. Há exemplo, por exemplo, do Douglas Belchior, que também foi candidato a deputado federal em 2022 e pôde usar, que houve ali pode usar, não pode usar. E, na verdade, o presidente Lula tem usado esse chapéu por conta do câncer que ele teve, né, o tratamento que ele está fazendo, que ele fez, e por conta disso ele está usando, porque ele fez radioterapia na cabeça. Então podem É a ver que versão. ele tem. Ô, Thalita, é a versão Lula aba anônima, né? Com o chapeuzinho. Pois é, e aí ele tá. Ele inclusive falou isso, né? Que ele não pode tomar sol na cabeça, que fez esse tratamento, aí ele fez radioterapia. E aí ele, enfim, né, fez ali um aceno falando sobre isso. Nesse estádio da Vila Euclides, como vocês acabaram vendo bem rapidamente, né, esse vídeo do Leonardo Grandini, ele foi um evento que contou, claro, com toda a militância do PT, né? Teve muita gente lá, e entre os aliados estiveram juntos o Geraldo Alckmin, o Fernando Haddad, o Luiz Marinho, né, o atual ministro do Trabalho, as candidaturas para o Senado Federal, que inclusive estão aí despontando em primeiro lugar, que é a Simone Tebet e Marina Silva, e também o Guilherme Boulos esteve presente, ele está como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, ele faz esse movimento, a campanha do Lula faz esse movimento, né? Por isso, inclusive, está na nossa chamada aí dele estar de volta a casa, né? Fazer um pouco desse retorno, estar de volta ao passado, né? Fazer um pouco dessa linha, inclusive, que ele diz, né? O Lula, eu sou o Lula da Silva. Então, faz essa apresentação ali, fazendo esse aceno mais para uma linha popular, né? É um presidente Lula, é um Lula em campanha agora, né, Iri? Ele é um presidente Lula que está ali em campanha, então começa a ter realmente todo esse processo de apelo argumentativo nesse lugar de acenar para o popular, né? De ter esse lugar mesmo popular, e também acho que fazer valer de algo que é muito importante para a campanha eleitoral, que é a emoção, né? Vota-se, claro que com a razão, mas também vota-se com a emoção. E campanha eleitoral é esse lugar também, é esse espaço também de você, enfim, acenar para esse lugar da emoção, né? De você fazer essa memória.
de memória, né, de esse presidente Lula, sindicalista, que luta pelo povo, que luta pelos direitos dos trabalhadores. Então, tem todo a campanha, pelo menos nesse processo inicial, deu esse tom, né, deu esse lugar aí de aceno para esse viés mais popular, né? A despeito do que a gente sabe, inclusive na sexta-feira, nos últimos dias, a gente comentou sobre isso, mas a despeito do que a gente sabe de como estão articuladas os apoios, né? Inclusive como estão sendo costuradas as políticas que podem vir a ser implementadas aí com um próximo governo Lula, né? E os apoios todos, inclusive está previsto também já na agenda de campanha a ida do Lula ao Amapá, já que o relacionamento com o Davi Alcolumbre está de volta. Mas aí a gente pode falar com mais detalhes sobre essa questão. E aí, por outro lado, a gente tem o Flávio Bolsonaro, segundo, inclusive, o lançamento de campanha dele, né, que foi em Copacabana, segundo uma estimativa do monitor de debate político da USP, Sebrap, foi ali cerca de 8,9 mil pessoas nesse ato da campanha, nesse domingo, na praia de Copacabana. E aí teve um pico ali por volta de 11, 11h30 da noite, mas que não passou disso, né? Teve ali algo que muita gente disse que foi um evento flopado, inclusive em comparação com outras campanhas, por exemplo, do próprio Jair Bolsonaro nesse mesmo lugar, né? Nessas mesmas campanhas. E o Flávio Bolsonaro um pouco ali também mais do mesmo, né? Fazendo esse aceno para outras, com os ataques antipetistas. Foi um lançamento de campanha que não teve a presença nem de Michele Bolsonaro, nem de Silas Malafaia, por exemplo, também, que está, me parece, até bem quieto nesse primeiro momento com relação à campanha do Flávio Bolsonaro. Mas que também não tem empolgação, né? Não tem. Eu acho que assim, muito diferente, por exemplo, de um lançamento de campanha do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, que teve o seu apelo, porque o PT ele é um partido de bases e que tem uma militância articulada, tem uma militância ali presente. Já o PL, já a extrema-direita, já o bolsonarismo, não necessariamente conta com essa militância partidária. Conta com uma militância alinhada a uma política de extrema-direita, com uma militância que está pulverizada por todo o país, mas que não necessariamente se aglutinou, por exemplo, e não se mostrou nesse ato inicial de campanha. Até hoje, por exemplo, tinha uma agenda do Flávio Bolsonaro em Juiz de Fora, ele iria fazer ali onde ocorreu a facada do Jair Bolsonaro, lá em setembro de 2022, de 2018, aliás, e esse evento essa agenda foi cancelada. Então, basicamente, o que a gente tem é isso, né? Digamos, um retorno à casa do presidente Lula e um retorno de uma campanha voltada para esse aspecto mais popular, né? E o Flávio Bolsonaro tentando, né? Tentando ali, mas nada empolgante. O Lula de campanha, né? Ele escolhe o ABC como lugar de lançamento da sua candidatura, não é novidade isso, né? Lula sempre retoma as origens populares, sindicalistas, quando é época da eleição. Esquece depois do governo, mas na época da eleição ele lembra bem desses momentos da vida dele, né? E faz o aceno para a esquerda, né? Como diz o Safatli, o Lula ele é especialista em ingerir ganhos simbólicos, né? Então ele vai para o lugar onde tudo começou, fala que é um Silva, que é soberania e o povo, para o povo continuar, né, como é o lema da campanha, né, para o povo continuar como prioridade e todo esse tipo de coisa. Porém, e sim, o evento de Lula foi muito lotado. É alguém que tem uma base
popular muito forte, uma aura carismática muito forte, na qual, bem, Lula sabe gerir isso muito bem, né? Sabe gerir isso muito bem, sabe gerir seu lugar de única grande liderança carismática e popular da esquerda. E ele sabe bem, né, reivindicar nos momentos que ele precisa esse simbolismo de esquerda que na prática ele não coloca em prática em quase nenhum momento, né? Então fica somente nos ganhos simbólicos, que é, poxa, olha aí o Lula sindicalista, olha aí o Lula de esquerda falando de povo, e aí você, aquela esperança do passado, que no passado já foi muito presente, volta, e aí você começa, e você consegue manter a sua base eleitoral a partir desse jogo de ganhos simbólicos, né? Isso é muito significativo em todo período eleitoral, né? Todo período eleitoral Lula acena para a esquerda, quando chega na sua gestão ele toca para a direita, né? Alguém falou aí, é o Ronaldinho Gaúcho da política, né? Olha para a esquerda, mas toca para a direita. Isso acontece o tempo todo. O evento do Flávio Bolsonaro foi flopado, assim como o do Renan, né? Porém, eu acho que existe uma característica do bolsonarismo, que é o bolsonarismo, é claro que isso é significativo, o evento do Flávio Bolsonaro ter sido flopado, porque a extrema-direita já botou muita gente na rua nesse país. Mas eu não acho que necessariamente isso é o sinal de que a campanha começa muito mal ou muito bem para qualquer um dos candidatos. É claro que, do ponto de vista simbólico, sim, a campanha começou melhor para Lula, o evento lotado. Enfim, com os seus, né? Há ali toda uma mobilização de uma base que só é mobilizada para isso mesmo, né? Enfim, só é mobilizada para esses momentos e que depois não é mobilizada para mais muita coisa. Então, você tem condições de chamar pessoas que, se você chamar, vão. Lula tem isso. A extrema-direita não necessariamente, né? Ainda que tenha também, mas não necessariamente. E eu acho que há um voto na extrema-direita que é um voto silencioso, da pessoa que simplesmente puta tudo e aí vota no Flávio Bolsonaro, vota no Renan, vota no Jair Bolsonaro, vota em alguém da extrema-direita, né? Aquela maioria silenciosa que, ao meu ver, ela é o ponto mais importante do processo eleitoral nesse aspecto. Né? Nesse aspecto de duas campanhas que, bem, né, no caso de Lula, só chama o povo na eleição, e no caso do Flávio Bolsonaro, que já vem flopando há muito tempo e que é uma candidatura cheia de controvérsias em torno da candidatura, porque até a própria base bolsonarista esperava o Jair Bolsonaro e não o Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que, nesse ponto, eu acho que tem mais, é menos preto no branco, essa coisa do flop, da ação do lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, assim como o evento de Lula ter sido lotado. Eu acredito que a campanha, a pesquisa que saiu, né, ela mostra empate, né? A pesquisa BTG Nexus está colocando Lula com 47%, Flávio com 44%, de empate na margem de erro, né? Esse empate persiste em outras pesquisas, vem insistindo, vem aparecendo muito o resultado de empate com uma leve vantagem para Lula, né? Um empate ali na casa dos 3%. Acho que a campanha vai ser muito difícil por um motivo muito simples. Porque, veja, apesar de Lula voltar para o lugar onde remete às suas origens sindicais, falar que é para a soberania, para o povo, e todo esse tipo de coisa, o plano de governo, ao meu ver, o mais explicitamente liberal plano de governo da história do PT. Mas se você pega todos os outros planos de governo das campanhas passadas do próprio Lula, de Dilma, era um plano de governo que tinha acenos mais explícitos para a esquerda, né, que tinha maiores expectativas de enfrentamento. Por exemplo, o programa de Lula de 2022 falava em acabar com a reforma trabalhista de Temer. Não cumpriu, mais um estelionato eleitoral, né? Porque tem muito disso, né?
durante a trajetória de Lula, né? Ele se elege com um discurso à esquerda, chega no governo, faz um governo à direita e não cumpre as promessas que colocou no programa de governo, as promessas à esquerda, né? Nesse programa de governo, e aí ninguém vai poder acusar dessa vez de estelionato eleitoral, já é um programa de governo muito liberal. É um programa de governo que vangloria o arcabouço fiscal, que coloca o arcabouço fiscal como a principal conquista, a principal política do governo Lula para a gestão da economia. Isso significa necessariamente que no segundo mandato, quarto, né, mandato de Lula, ele vai ter que escolher se o arcabouço fiscal é tão bom, o arcabouço fiscal vai ter que ficar, né? Então vai ter que derrubar o piso da saúde e da educação, vai ter que debater elementos como que o próprio, por exemplo, somente a equipe de 2 candidatos se colocaram a favor do fim do piso somente 2 candidatos colocaram, a sua equipe falou e está no plano de governo, a favor do fim do piso da saúde e educação, que é Renan Santos e Lula. Nem o Flávio Bolsonaro colocou isso no plano de governo. Então, assim, a campanha de Lula começa fazendo o que Lula sempre fez, acenando para a esquerda. Dito isso, o programa de governo de Lula é um programa de governo neoliberal, só que dessa vez assumidamente neoliberal, programa de governo. Nenhum petista vai poder dizer que o programa de governo de Lula não é um programa de governo que reverencia a austeridade, porque está escrito no programa de governo. Isso significa ter que escolher entre os pisos da saúde e educação por uma questão matemática, porque o piso sobe 100% e o arcabouço fiscal delimita o gasto em 70%. Então você vai ter que escolher uma hora. E segundo as falas da Simone Tebet, do Durigan e de outros membros do governo, a escolha vai ser por atacar os pisos da saúde e da educação. Então, assim, é uma campanha difícil, porque de um lado você tem um entreguista absoluto, do outro, Lula sendo atacado pelos Estados Unidos e o elemento da soberania nacional aparece na campanha, e Lula tem feito boas movimentações diante das ofensivas dos Estados Unidos nas últimas semanas. Né? Talvez não é como a gente gostaria, mas tem se posicionado, começou o processo de acionar a lei da reciprocidade, etc., né? Mas, por outro lado, o programa de governo Lula é um programa de governo que sustenta aquilo que a gente fala e que, ao meu ver, faz com que a eleição seja muito difícil e muito em aberta, que é o programa de governo Lula é mais do mesmo. É mais do mesmo. O programa de Lula é um programa de austeridade. Um programa de austeridade com a tentativa de discursivamente você tentar mitos neoliberais com uma certa agenda social. É o famoso neoliberalismo progressista, como diz a Nancy Fraser. Então, é uma eleição, ao meu ver, muito triste, né? Muito triste, porque eu fico pensando que se Lula já dava guinada à direita quando estava acenando para a esquerda, agora que nem isso ele faz, o que é que vai ser o governo Lula 4, né? Qual vai ser a herança que Lula vai deixar para a gente após um eventual 4º mandato? Vai ser o quê? Austeridade fiscal e fim dos pisos constitucionais da saúde e da educação? Só que sem xingar direitos humanos? Se for isso, é muito pouco, né? Assim, é muito pouco, não empolga ninguém, não anima ninguém, porque a gente sabe que esse é um caminho sem futuro. Esse é um caminho que alimenta a extrema-direita. Alimenta a extrema-direita porque recoloca o tempo inteiro a questão da austeridade de práticas neoliberais que a extrema-direita quer fazer. Que a extrema-direita precisa fazer, só que é ainda mais radical, ainda mais profundo. Então a gente tem, nessa disputa, 2 perspectivas de neoliberalismo. Um neoliberalismo fascista, reacionário e ultra-radical, e um neoliberalismo progressista, com algumas políticas públicas, mas todas elas, como diz no próprio programa de governo, só são possíveis graças ao bolso fiscal.
Então, um programa de governo coloca a austeridade como elemento central da governabilidade do governo Lula. Nesse contexto que a gente tem o lançamento da candidatura para além dessa festa toda. Porque essa festa toda em torno de Lula, para mim, não é novidade nenhuma. Isso daí é o mais do mesmo. E, honestamente, eu, particularmente, estou bem cansado desse lulismo que é acena para a esquerda, fala de povo, faz discurso bonitinho, diz que o povo brasileiro e que não sei o quê, e toda essa coisa que a gente ouve de Lula e chega no governo e faz o contrário do que diz. E a gente, infelizmente, ainda não tem uma construção política forte o suficiente para construir uma alternativa no pleito eleitoral. A gente precisa adiantar, né? A gente precisa ter pressa, porque o próximo pleito é daqui a 4 anos e o contexto para o futuro é muito difícil, muito problemático. Então, a minha expectativa, na verdade, é que essa eleição vai ser muito dura, muito apertada. É claro que Flávio vai ter que suportar ataques enormes e Lula vai ter que suportar a ofensiva dos Estados Unidos nas eleições. E a gente vai ver nesse processo quem vai vencer. Se vai vencer o antilulismo, o antipetismo, porque muita gente que nem é de extrema-direita só está cansada mesmo da repetição de uma política que não vai para frente nem vai para trás. Então, assim, uma galera pé da vida que já não aguenta mais esse joguinho e que não vota em Lula mais de jeito nenhum. Né? E talvez isso possa fortalecer a candidatura do Flávio Bolsonaro de maneira direta ou indireta, ou se vai vencer o fato do Brasil repudiar o que foi o bolsonarismo nos últimos anos. A linha é muito tênue. Porque enquanto o bolsonarismo tem um ponto forte, que é o ponto de ser, de encarnar uma força antissistema, por mais que cada vez que passa, Flávio se mostra menos antissistema, né? Mas encarna essa força de transformação que as pessoas gostariam de ver na política, Lula consegue encarnar a moderação diante de um candidato que não é nada moderado, né? Que é o oposto da moderação. Enfim, e uma desmoderação do Flávio Bolsonaro que é violenta, que é criminosa, que é reacionária, e por isso as pessoas terminam eventualmente escolhendo para votar em Lula por esse receio em relação ao Flávio Bolsonaro. Então a gente vai ter uma disputa que no fundo vai vencer o medo, independente de quem ganhe. O medo do bolsonarismo ou o medo da continuação do petismo. Para mim, essa é a tônica das eleições presidenciais em 2026. Bom, alguns comentários aqui de vocês. Na próxima sexta-feira, o Datafolha vai divulgar, inclusive, né, a primeira pesquisa aí com as intenções de votos, já agora nesse momento de campanha eleitoral. Então, aí no final dessa semana, a gente vai ter digamos, primeiro termômetro aí dessa disputa, né, de como vai ser essa pesquisa. Agora sim, comentários aqui de vocês, gente. A Rosângela Lozada dizendo: Lula foi hoje para o Amapá, encontrou Alcolumbre num navio da Petrobras para comemorar a descoberta de petróleo na margem. Tem até uma declaração que eu estava vendo agora do presidente da Petrobras, que ele diz que há petróleo na Foz do Amazonas, mas ainda não sabem quanto, né? Ainda não tem como dimensionar. E aí está na previsão aí a perfuração de mais 3 poços na região e em 5 áreas adjacentes, ali no local, né? Onde vão ser exploradas aí o petróleo na Foz do Amazonas. Maria Esther também dizendo: Lula comemorará os ganhos do Alcolumbre com a exploração do petróleo na margem equatorial. Luiz Mergulhão. A gente perguntou, né, qual seria o ganho do Alcolumbre por destravar a pauta 6x1, né? Talvez passe por aí mesmo. Também aqui o Luiz Mergulhão dizendo: ontem falei isso tudo com amigos petistas. Eles acham que Lula vai dar uma pirueta e radicalizar contra quase toda a frente ampla. É impressionante. Gente, olha, eu
Eu gostaria de ter essa ilusão também. Tem a declaração, né, a fala do Fernando Moraes, que é o biólogo do Lula e que, desculpa, biógrafo do Lula e que falou sobre isso, né, de que esse momento final da história política, da história de vida pública e política do presidente Lula, ele fará esse ponto de inflexão, né, ele vai fazer esse giro à esquerda. Ao que tudo indica, não só pelas articulações e as notícias que a gente vem declarando aqui, mas também pelo programa de governo do presidente Lula. Na sexta-feira, inclusive, dizer para vocês que o professor Tiago Esteves, a gente já combinou de que ele vinha aqui, ele vai vir aqui na sexta para a gente conversar sobre programas de governo, inclusive, né? Que ele tem lido, tem estudado, então a gente pode falar mais sobre isso. Mas na semana passada, o próprio Paulo Clias, que vai sempre no Manhã Brasil, ele já trouxe alguns elementos, porque ele também leu o programa de governo do PT, e lá a agenda está toda colocada, né? O processo realmente de aprofundamento do neoliberalismo, de austeridade, né? De aprofundamento do teto de gastos, né? Do que chamam de arcabouço fiscal. Então, eu não sei exatamente que giro à esquerda é esse que vai acontecer, de que forma que isso vai acontecer. Né? Até esse momento há uma retórica discursiva vocalizada aí por algumas pessoas, né? Há quem diga isso, como por exemplo os amigos aqui do Luiz Mergulhão e algumas pessoas que tratam isso. Mas se a gente for ir para as questões práticas da realidade, do que está costurado com as alianças, com a Frente Ampla, do que está previsto no programa de governo, daquilo que a gente vem acompanhando, né, de articulações com o próprio presidente do Senado, com os partidos da Frente Ampla, quer dizer, com aquilo que está sinalizando a Simone Tebet, o Dário Durigan, o próprio Fernando Haddad, que se não for eleito como governador do estado de São Paulo, ele também vem para ocupar uma cadeira de ministério, é o que está projetado, também é o que está previsto. Não sei qual será realmente esse giro à esquerda. Mas, enfim, cada um com as suas esperanças, né? Que todos os petistas aí mais à esquerda, a gente sabe que há petistas, há pessoas de esquerda no PT, que inclusive também tem essa esperança do próprio partido poder fazer esse giro à esquerda. Mas é isso, né? Tem aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente tem esperança, aquilo que a gente projeta e tem a realidade. A gente aqui sempre busca analisar a partir da realidade. A realidade não é necessariamente esse giro à esquerda do presidente Lula no Lula 4, né? Num governo Lula 4. A considerar quem está compondo esse governo, inclusive. Eu acho que a gente tem que ter. É isso. Lula é um cara que tem ele construiu uma imagem dele própria muito forte do ponto de vista simbólico na mente de muita gente. Talvez dos mais jovens, nem tanto. Mas de quem é da minha geração para trás, certamente. Certamente. Então, assim, eu entendo que é isso. Qualquer aceno de Lula vai reacender, ou tem o potencial de reacender, essa expectativa de, agora vai ser o Lula dos meus sonhos, né? O Lula hipotético. Veja, se Lula fosse dar uma guinada à esquerda, haveria sinais disso. Não há nenhum sinal de Lula dando guinada à esquerda em nenhum momento do seu mandato. Em nenhum, assim, nada. A não ser num discurso que ele faz aqui ali, principalmente internacional, e fora isso, e depois ele mesmo se contradiz quando chega no Brasil. Vale lembrar que ele foi para fora do país, disse que políticas de austeridade e políticas neoliberais fortaleciam a extrema-direita e chegou aqui e fez políticas de austeridade e políticas neoliberais. Então, assim, esse Lula que vai dar uma guinada à esquerda, assim, eu entendo, é fruto da sua vontade. Você gostaria que ele fizesse isso. Ou o Lula da sua memória faria isso. O Lula simbólico, o Lula hipotético faria isso. Mas veja, o PT elegeu com ampla maioria, diga-se de passagem, inclusive, tem gente que, e eu todo respeito, tá?
Tem gente que acredita que ainda dá para disputar o PT por dentro. Todo respeito. Eu acho que é uma ilusão. O PT elegeu com ampla maioria um presidente que diz abertamente que para o PT superar a extrema-direita, ele precisa ir mais para a direita. Um presidente que, quando foi nas entrevistas, nos debates para presidente do PT que teve na internet, não sabia falar direito, o Edinho Silva. Uma pessoa tosquíssima. E que tem essa visão quaqualizada. Então vai ter o Quaquá, o Edinho Silva, etc. Veja, a galera que tem poder hoje no PT, as correntes políticas mais fortes do PT são correntes que acham que é assim que se faz política. Sem povo, guinando à direita, fazendo negociata com a Alcolumbre, e é isso aí. E não vai passar disso, não, viu? Vai ser assim e assim. Veja, nós estamos 20 anos assim. Vai ser diferente agora, porque qual é o motivo? Não tem motivo. Se você acredita que Lula vai dar uma guinada à esquerda, isso é só uma coisa da sua cabeça. Não tem nada na realidade que indique isso. Ah, mas Lula fez um discurso. E o que é que ele fez na política? Isso é o que importa, o que é que ele faz na política como presidente. Ah, mas ele fez política pública. Meu amigo, nem Milton Friedman é contra a política pública, não. Assim, a maioria dos neoliberais não são contra a política pública, não. Assim, política pública não é parâmetro para dizer que um governo é de esquerda ou de direita, não. Políticas de cuidado social não é parâmetro para dizer que um governo é de esquerda ou de direita. Assim, é claro que isso pode servir de parâmetro para eu votar entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno. E aí é isso. Aí vai ser parâmetro para isso, mas mais do que isso não é. E aí tudo bem, se você quer manter a sua fé, é isso. Tem gente que vai botar o celular na cabeça e vai ficar fazendo assim pro ET vir. Tem gente que vai rezar para pneu e tem gente que vai achar que Lula vai dar uma guinada à esquerda. A política brasileira está tomada por essas expressões de fé. De uma fé laica, né? Sem Deus. Está tomada por essas expressões de fé. Então, assim, é isso. Quer votar no segundo turno em Lula? Faça feito eu. Se tiver um segundo turno, aí eu vou votar em Lula. Vai votar por quê? Porque é melhor do que Flávio Bolsonaro. Para mim é o único argumento válido. O resto é fé.